Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Hoje nós iremos continuar falando um pouco acerca do reino de Deus e os sinais que nós devemos buscar. Faço que existem sinais equivocados que o homem busca, mas a própria Bíblia diz que nós devemos buscar os sinais que são preditos pelo Senhor, pois isso é fé. Fé é quando você acredita naquilo que está escrito, como está em Hebreus 11. Fé é o firme fundamento daquilo que a gente espera, porque a gente tem essa certeza do que a gente espera, porque está escrito. Como disse Jesus tantas vezes nos seus embates com o próprio Satanás, com os líderes religiosos, ele sempre se referia à palavra de Deus como espada que o ajudava a vencer cada embate em que ele está envolvido. E hoje eu vou fazer a leitura a partir do versículo 20 mais uma vez, mas nós iremos tratar acerca de alguns episódios pontuais. Eu não quero, como eu já disse aos irmãos, passar de maneira muito apressada. A minha esperança, a minha expectativa é que nesse nosso estudo do Evangelho de Lucas, nós tenhamos uma visão sistemática de toda a Escritura. Como já dizia um pastor puritano do passado, Martin Lloyd Jones, ele falava que quando nós estudamos a Bíblia assim, pormenorizadamente, determinadas passagens, nós temos uma visão ampla da Escritura, uma vez que cada passagem da Escritura está em harmonia com todas as demais. Então, é por isso que quando nós falamos e vamos falar hoje de determinados temas, eu vou fazer questão com os irmãos da gente estudá-los pormenorizadamente, como é o caso dos dias de Noé, que Lucas vai fazer referência nessa sessão do seu Evangelho. Amém, irmãos? Amém. Então, vocês já sabem, a gente tem tratado a respeito desse capítulo 17 já alguns encontros. Jesus começa falando com os seus discípulos, ele fala da importância de perdoar e da importância de ser grato. Sexta-feira já falamos, e nunca é demais repetir, a conexão que existe entre gratidão e perdão. Aquele que perdoa, aquele que sabe que foi perdoado, ele com certeza será o mais agradecido de todos em qualquer área da sua vida, pois o perdão se estende a todas as áreas da nossa vida. E agora então Jesus é interrogado não mais pelos seus discípulos, mas pelos fariseus, que estavam querendo entender o tempo de Jesus. E Jesus é interrogado pelos fariseus no versículo 20, sobre quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino de Deus? E a gente já falou sobre isso, que eles esperavam um reino de Deus com características meramente humanas, como na época de Davi, um rei que lutasse em batalhas terrenas e vencesse, expulsando os inimigos do território de Israel, e trouxesse novamente um tempo de prosperidade, como foi na época de Davi. E aqui Jesus responde: o reino de Deus não vem desse jeito, ele não vem com visível aparência. O que Jesus está dizendo para a gente não é que não existirão evidências da sua volta, mas ele está dizendo que as evidências que eles esperam eram evidências erradas. Eles esperavam um rei que fosse uma mistura de general e super-homem, e Jesus ele não veio nesses termos, mas ele veio como um cordeiro disposto a ser imolado. Foi essa a primeira referência que nós ouvimos acerca de Jesus pelo seu primo, João Batista, quando Jesus vai até o Jordão para ser batizado, dando início ao seu ministério terreno. Ele diz, João Batista olha para Jesus e se refere a ele dessa forma: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é o chamado do Messias, essa é
a sua vocação e sua primeira vinda. E nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E como nós falamos na sexta-feira, aqui nós temos uma aplicação dupla. O reino de Deus já está no nosso meio, porque Jesus estava andando já com eles ali, mas o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus, ele existe dentro de cada um de nós quando somos regenerados. Por isso lemos na sexta-feira o capítulo 3 do Evangelho de João, que fala justamente do reino de Deus, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. E ele diz a Nicodemos: Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Você não vai poder entrar no reino de Deus se você não nascer da água e do Espírito. Já vimos isso na sexta-feira, estou falando só para que os irmãos possam se situar. Agora Jesus, então, ele se dirige aos seus discípulos. Falamos também de como existiam grupos, e cada grupo com a sua característica na época de Jesus: os saduceus, os fariseus, os próprios zelotes, que eram pessoas que buscavam fazer rebeliões. Nós tínhamos diversos grupos na sociedade naquela época, e existia um grupo específico de pessoas que passa a seguir a Jesus e busca aprender os seus ensinos, e esses são chamados de seus discípulos. Diferente da multidão, que apenas busca receber algo da parte dele, ou então satisfazer uma curiosidade momentânea. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Foi o que nós falamos na sexta-feira a respeito de nós nos atentarmos para que não nos vejamos vivendo no passado ou no futuro. Devemos viver sempre o aqui e agora. É claro que devemos entender que as nossas ações no hoje inevitavelmente irão repercutir no amanhã. E por isso devemos vivê-las, intensamente, corretamente o hoje. E agora, dando continuidade, nós fomos até o versículo 22 na sexta. Hoje então nós vamos iniciar a partir do versículo 23. O título da nossa mensagem de hoje: os sinais do reino de Deus. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem os cigais. Perceba que aqui nós vemos uma espécie de apresentação de um sermão que Jesus vai fazer aqui em Lucas mais adiante, que é o que a gente chama de sermão escatológico, que está presente em Lucas, Mateus e Marcos, quando Jesus fala justamente dos sinais que devemos esperar, que antecederão a sua volta. Ele fala isso em Mateus 24, em Lucas 21 e em Marcos capítulo 11. Se eu não me engano, Jesus vai falar a respeito disso. Diante de uma pergunta, os apóstolos perguntam: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Jesus havia falado a respeito da beleza do templo e que ele não ficaria de pé. Então Jesus responde por meio de um sermão, anunciando como o mundo estaria na sua volta. E aqui Jesus também vai falar um pouco a respeito disso, e nós devemos estar atentos nessa conexão. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago fuzilando, a ideia de um relâmpago é justamente isso: você não consegue esconder. Um relâmpago você vê, principalmente nos dias de Jesus, que não tinha luz elétrica, então quando tinha um relâmpago à noite, ele iluminava a noite inteira. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Parece que Jesus já estava prevendo o que iria acontecer em relação aos falsos ensinos. Eu não sei se os irmãos estão familiarizados com as heresias de uma seita chamada Adventista do Sétimo Dia. Uma seita bastante conhecida e por alguns até respeitada, mas não deixa de ser seita, porque os seus princípios
eles não são bíblicos, apesar deles dizerem que acreditam na Bíblia. E um desses princípios é justamente sobre a volta de Jesus. Essa seita ela surgiu diante de uma grande decepção. Um teólogo dos séculos passados, ele sentou e ele começou a fazer cálculos baseado no livro de Daniel e naquelas semanas sobre quando Jesus voltaria. E ele chegou à conclusão que Jesus voltaria nos seus dias dentro de pouco tempo. E ele começou a pregar e anunciar sobre isso nos Estados Unidos. E muitas pessoas acreditaram. Venderam as suas propriedades e foram ficar juntos esperando essa volta. No dia, todo mundo subiu numa montanha de branco e ficaram de dia e manhã até de noite esperando a volta de Jesus. É claro que ele não voltou. Ele disse que qualquer pessoa que tentasse fazer isso estaria errada. Mas parece que a gente escolhe no que quer acreditar. E esse Miller, ele não se arrependeu. Ele disse, não, eu acho que eu errei o cálculo. Refez o cálculo e disse, não, tem mais um ano ou dois a mais, algum tempo. E ele anunciou de novo, não, é em outra data, eu errei a data. E aí, mais uma vez, a mesma coisa. Várias pessoas acreditaram e ele não voltou. E o que acontece é que nesse grupo surge um subgrupo que é capitaneado, por uma mulher bastante conhecida chamada Ellen White, onde ela disse, não, de fato, Miller está certo. Jesus voltou, mas Jesus não voltou de maneira visível. Aí ela pega um texto que está lá em Hebreus, tira totalmente do contexto, e diz que Jesus tinha terminado de completar a sua obra, imagina, sendo que ele disse tetelestai, quando ele estava na cruz, está consumado. Mas segundo essa visão de Ellen White, ele completou a sua obra naquela época específica que eles estavam esperando a sua volta, entrando no Santo dos Santos, como se nesses 1800 anos ele estivesse em algum lugar perambulando por aí. E os adventistas acreditam nisso. Que Jesus, nessa época, ele entrou no Santo dos Santos, como se ele não estivesse já lá à destra de Deus, desde o momento em que ele entregou o seu Espírito aqui na terra, completando a sua obra. Eu disse isso só para que nós possamos delinear que o que está escrito aqui são coisas que aconteceram na história da igreja e que muitas vezes a gente não se apercebe. Pessoas o tempo todo dizendo que Jesus vai voltar, Jesus já voltou, já vai ser desse jeito, e Jesus está dizendo claramente, não acredite nessas pessoas. Lá em Marcos ele é mais enfático, ele diz, eu avisei a vocês que vai acontecer desse jeito. De maneira que essas pessoas que seguem esses falsos mestres, eles são tão culpados quanto, porque eles têm a Bíblia, que está mostrando que esses falsos mestres estão errados. E como assim eles preferem acreditar nesses falsos ensinos? Então devemos tomar muito cuidado, porque a volta de Jesus será uma volta visível a todo olho. Há alguns anos atrás, uma jornalista foi entrevistar um pastor e ele questionou justamente esse aspecto da volta de Jesus. Ele disse, mas como pode? Jesus vai voltar e todo mundo vai ver, mas como? O mundo é tão grande, é tão imenso, então assim, enquanto é dia aqui, em outra parte do mundo é noite, e aqui nós estamos, eu creio que no inverno, e outra parte do mundo é verão, é muito grande o planeta, para que a volta de um homem seja vista por todos. E aí tem gente até que fala dessa questão da televisão, Não, é porque a volta de Jesus vai ser transmitida ao vivo e aí todo mundo vai ver no celular, na internet. Não, irmãos, e eu achei interessante a resposta desse pastor. Ele disse, vem cá, você já viu o sol? Aí a Joana disse, claro que eu vejo o sol todo dia, eu vejo o sol. Pois é, o sol é uma estrela de quinta grandeza. E todo mundo vê o sol todo dia. E você acha que aquele que criou todos os sóis e planetas, quando ele voltar, ele não tem a capacidade de fazer com que todo olho o veja ao mesmo tempo? Aí a jornalista ficou calada e disse, desse jeito é verdade. Então é porque nossa visão é muito limitada. Então quando a gente ouve assim, todo olho verá, a gente fica, mas como assim? Jesus é um homem como a gente, assim, ele vai voltar. E não dá para todo mundo ver. É porque você está pensando que Jesus é só um homem.
Ele é 100% Deus. Nunca se esqueça do princípio do Evangelho de João, que é tão bonito quanto profundo. E no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e nada foi feito sem ele. O sol que a gente vê todo dia, foi ele que fez. Então aquele que criou o sol, uma estrela de quinta grandeza, quando ele voltar, ninguém vai ver. Então a gente não tem a dimensão do tamanho do nosso Deus e do nosso Senhor. Por isso que muitas vezes o povo perece porque falta conhecimento. Nessa caminhada, chegamos agora ao versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça. Olhe como os discípulos do caminho de Emaús não prestaram atenção. E eu espero que a gente preste. Nós estudamos a passagem do capítulo 24 recentemente. E ele já havia anunciado muitas vezes, era importante que ele padecesse. Isso havia sido anunciado pelos profetas. Era preciso um cordeiro que substituísse o nosso lugar no justo juízo de Deus, porque todos pecamos e carecemos da graça, carecemos de ser justificados, e somos pela graça, mas essa graça nos alcança mediante um preço. Por isso que muitos pastores puritanos tinham cuidado de, quando ministrar sobre a graça, falar para os irmãos da preciosidade dela, para que não venhamos a confundir a graça, como muitos têm feito, já fizeram, como um indulto para continuar a viver em pecado. Não, já que é pela graça, então não importa o quanto eu peque. Claro que importa. Porque se você foi alcançado pela graça e continua pecando, então não foi a graça que te alcançou. Porque a graça, ela nos preenche de tal forma que muda a nossa vontade. Aquilo que antes a gente tinha prazer, o pecado, a gente não tem mais. E mesmo que a gente peque, a gente vai sentir um gosto amargo na boca, não mais o gosto doce de quando vivíamos em trevas. Há uma transformação. Daí o nome regeneração. Há uma mudança total nessa pessoa que foi alcançada pela graça de Deus. Por quê? Porque no momento em que Cristo se entrega na cruz, há uma troca. Não somente uma troca no sentido de que Ele está lá no nosso lugar, mas que a justiça que Ele cumpriu nos alcança. É o que se chama de a obediência ativa e passiva do nosso Salvador. A obediência passiva fala dessa sua característica de suportar tudo por amor aos seus eleitos. E a obediência ativa é que ele cumpriu todos os preceitos da lei. Por isso que quando ele foi questionado se ele veio para abrogar a lei, para tirar a lei, ele disse, não, eu vim cumprir ela. Porque até hoje ninguém nunca cumpriu. Lá em Hebreus nós lemos que ele em tudo foi tentado, mas não pecou em nada. Por isso a sua obediência ativa nos alcança. Quando nós lemos nas cartas do Novo Testamento, às vezes a gente fica meio que sem entender quando somos chamados de santos. Aos santos que se reúnem na igreja da Ásia. Sim, mas os nossos irmãos do passado, eles também pecavam, apesar de serem regenerados, eles cometiam equívocos e precisavam ser santificados. Eles eram chamados de santos por conta dessa justiça que nos alcança. No momento da cruz, mais uma vez, há essa negociação entre o Pai e o Filho. A justiça de Cristo recai sobre nós e toda a nossa injustiça recaiu sobre Ele. Por isso que Isaías já falava, 700 anos antes, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então aqui importa, versículo 25 de Lucas 17, mas importa que primeiro Ele padeça muitas coisas. Perceba, Jesus padeceu muitas coisas.
Os irmãos que já assistiram aquele filme Paixão de Cristo, ou qualquer outro filme que trate a respeito do sofrimento de Cristo, vai perceber que muito antes de Jesus, um pouco antes de Jesus ser preso, ele em oração, ele suou gotas de sangue. Segundo a medicina moderna, isso pode ser explicado. A pessoa pode estar em um estado de nervos tão grande, de angústia tão grande, que em vez de ela exalar, né, suor, sai gotículas de sangue. Isso é comprovado cientificamente. Então, o sofrimento de Jesus não foi um mero sofrimento físico, embora ele tenha sofrido bastante, mas foi um sofrimento espiritual e um sofrimento inclusive emocional. Você já imaginou você ser traído por um melhor amigo, como foi ele? Às vezes a gente é traído por pessoas que nem tem assim uma vinculação mais próxima, né? A gente é passado para trás, né? Por algum amigo, colega de trabalho, né? E a gente fica se sentindo tão mal. Jesus foi traído por um dos seus principais amigos. Judas Iscariotes era um dos 12 apóstolos. Ele traiu Jesus por meras 30 moedas de prata. Então Jesus sofreu a dor espiritual, a dor emocional e a dor física. E o pior, ele foi rejeitado por aqueles que ele veio salvar. Coisa, né? Você vai fazer um bem a alguém e a pessoa não somente rejeita o bem, como maltrata você. Foi isso que ele passou. Aquele mesmo grupo de pessoas que tinham ido para Jerusalém adorar a Páscoa, na Páscoa, receberam Jesus no domingo, gritando, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E na mesma semana, na sexta-feira, pela manhã, gritaram, crucifica. Meu Deus. E a gente fica se perguntando, e cadê aqueles 5.000 homens que Jesus alimentou com pães? Cadê as centenas, talvez milhares de pessoas que Jesus curou? Onde elas estavam? Todos haviam fugido, os seus próprios apóstolos haviam fugido com ele. E ele foi abandonado. Assim como foi nos dias de Noé. E agora Jesus vai dizer que a nossa geração deve estar atenta ao que aconteceu no passado, porque não é que o passado vai se repetir. Não entenda isso. A ideia é que o mal que agiu no passado continua agindo no presente, porque o mal ainda não foi tirado do mundo. E eu já expliquei para vocês recentemente a diferença entre redenção e consumação. Jesus já pagou o preço, Jesus já nos salvou, mas nós só estaremos completamente felizes, alegres e seguros quando estivermos na glória. Quando fecharmos os nossos olhos aqui na terra e abrirmos os nossos olhos no céu. É que então a obra se completará em definitivo. Então é importante que a gente entenda, ainda há um caminho a se percorrer. John Bunyan, no seu livro O Peregrino, ele retrata o perigo de você ter uma experiência na obra de redenção sem compreender que ainda falta a consumação. E para as pessoas que já leram o livro, né, O Peregrino, ouviram o filme ou o desenho bíblico, logo depois da experiência no Monte Calvário, onde os fardos eles caem automaticamente, ele percebe que 3 homens estavam dormindo, acorrentados, e ele começa a tentar despertar esses homens. Mas irmãos, a nossa caminhada não terminou. A gente tem grande alegria, os fardos caíram, aleluia, mas assim, a gente ainda não chegou na cidade celestial. E aquelas pessoas, elas preferiam ficar ali deitadas, entendendo que não havia mais nada, nenhum caminho a ser percorrido. E a gente tem que tomar cuidado nisso. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Amém. E você tem vivido como? Como é que você tem vivido? Porque essa consciência de que Jesus morreu pelos meus pecados deve ser usado como um motivador para que eu corra
a carreira que está proposta, olhando para Ele, que é o autor e consumador da fé. Então aqui Jesus agora vai fazer uma alerta para a gente aprender com as gerações do passado. E aqui tem muito a gente aprender, por isso, como eu disse aos irmãos no início, eu não vou passar apressadamente por essa passagem, mas eu gostaria de abordar alguns temas desse versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé. Você sabe como foi nos dias de Noé? Você se lembra disso? Será também nos dias do Filho do Homem. E eu queria pensar com vocês acerca desse tema. Como foi nos dias de Noé. Porque eu creio que muitos de nós, apesar de já termos lido Gênesis algumas vezes, feito estudo, mas é tão impressionante, né? Como nós nos esquecemos facilmente daquilo que é essencial. Se você quiser voltar comigo, você está convidado a abrir comigo no livro de Gênesis, amém? Gênesis capítulo 6. Eu não vou fazer a exposição de todo a história de Noé, mas eu gostaria de, junto com os irmãos, pegar alguns pontos importantes para que a gente possa refletir e aplicar na nossa vida hoje. Pois é isso que Jesus está falando no Evangelho de Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé. Então a gente precisa saber como foi nos dias de Noé para a gente estar preparado hoje, para agir de maneira prudente diante das situações que irão ocorrer, de certa forma, de maneira muito parecida. Olha o versículo 11, capítulo 6, versículo 11. Capítulo 6, versículo 11 de Gênesis. Para quem não sabe, Gênesis está no Antigo Testamento. Amém? Então, a terra estava corrompida. E a nossa terra está como? Se a gente olha para os políticos, se a gente olha para o sistema econômico, se a gente olha para o mundo como um todo, né, os continentes, a disparidade social e financeira, né, continentes tão pobres como o continente africano, e aí você vê assim, em cima do continente africano, bem pertinho tem a Europa, que é o continente mais rico. Fala, meu Deus, estou perto assim, uma disparidade econômica absurda, né? E na nossa América também, a gente tem a América do Norte, dois países extremamente ricos, o Canadá e os Estados Unidos, e aí você já vê o próprio México, que é um país também que não tem tantos recursos, e aí você desce um pouco mais a América Central, menos ainda, e você vem aqui para a América do Sul, países pobres, e você vê, meu Deus do céu, por que não ajuda um, não ajuda o outro? Porque não é assim. O mundo está corrompido. E a corrupção fala disso. Dos ricos se tornando mais ricos. E os pobres, mais pobres. Homens, em vez de dominarem os animais, eles querem dominar os seus irmãos. Pessoas que são iguais a ele, feitos à imagem e semelhança de Deus. E a gente vê isso. E é isso que aqui está dizendo Moisés, quando escreve, todos vocês sabem que Gênesis foi escrito por Moisés, inspirado por Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha, por incrível que pareça, a gente sabe que a mídia, infelizmente, ela também é corrompida. E nós, em 2022, nós temos tantas guerras ao redor do globo, que se a gente fosse numerar essas guerras, era capaz da gente se assustar. E a gente fica pensando, né? A mídia, ela retratou bastante a guerra da Ucrânia no seu começo. Olha como a mídia ela é insensível e ela é, né, aproveitadora. A guerra da Ucrânia acabou? E por que não fala mais? Porque já é notícia velha. A mídia funciona assim. As pessoas continuam morrendo lá, mas não se fala mais. E tantas outras guerras ao redor do mundo. Por exemplo, a Líbia é um país que fica ali, né, no vizinho da Ásia, já chegando perto ali do canal com a Europa. A Líbia está em guerra até hoje, mais de 10 anos. A Síria está em guerra, tem
ditador lá, mais de 10 anos em guerra civil. O Afeganistão está na guerra. Ah, mas os Estados Unidos saíram de lá, mas estão brigando o Talibã e o Estado Islâmico. Eles estão brigando entre si para disputar o poder da região. E eu não quero dar aula de geopolítica não, irmãos, até porque eu não me sinto capacitado para isso. Mas eu quero mostrar a vocês que o mundo está em guerra. Porque às vezes a gente não tem noção disso. A gente fica no nosso mundinho, na nossa bolha egoísta. Que se a gente está pagando as contas, se a gente está comendo, se a gente está se vestindo, então assim, vamos lá, vamos para frente. Eu não quero pensar em coisas assim que me façam triste, sofrer. Eu quero assistir um filme de comédia para dar risada. Eu vou assistir algum comediante desse aí no YouTube para dar risada. Porque eu não quero pensar em coisas sérias, porque isso diz respeito à minha negligência em estar agindo em relação a essas coisas. Então é tão injusto. Você ouve de pessoas o tempo todo que se dizem evangélicas. Mas tão injusto o fato de alguém que não conhece a Cristo, alguém que não conhece a Cristo morrer e ir direto para o inferno. Você acha injusto isso? Porque você não vai evangelizar essa pessoa. Você não larga tudo e vai evangelizar essa pessoa. Ah não, pastor, eu tenho meus compromissos. Que compromisso é mais importante do que o reino de Deus e a sua justiça? Então a gente está... O cuidado é para a gente tomar... O cuidado que a gente tem que ter é se perguntar: será que nós também não estamos corrompidos? A terra estava toda corrompida e nós estamos como? Jesus havia anunciado... Jesus anunciou em Mateus 24: por se multiplicar a maldade no mundo. Olha a corrupção. Trazendo um pouco um contexto, né, desse versículo lá em Mateus 24: por se multiplicar a corrupção no mundo, quase todos serão corrompidos. A gente podia dizer isso também. O sentido é o mesmo. Será que a gente também não está corrompido com esse vírus da insensibilidade? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então, perceba, irmãos, como isso é atual. Isso aconteceu antes do dilúvio, milhares de anos atrás, mas é como se fosse hoje. Então disse Deus, versículo 13, a Noé. Por que Deus falou com Noé? Porque Noé era gente boa? Não, Noé não era gente boa, não tem gente boa no mundo. Nem Abel era gente boa. Existem aqueles que são alcançados pela graça e evidenciam isso por meio de frutos. E existem aqueles que não foram alcançados pela graça e evidenciam isso também por frutos. Como assim, pastor? A árvore boa dá o bom fruto, a árvore má dá o fruto mau. Não pode a árvore boa dar um fruto ruim, e nem a árvore ruim dá um fruto bom. Não pode. Então aqui a gente vê esse cumprimento do que Jesus vai ensinar lá nos evangelhos. Então disse Deus a Noé. E por que Deus só disse a Noé? Porque Deus fala com o seu povo. Deus não fala com o mundo inteiro. Ainda que a gente evangelize toda a criatura, o compromisso de Deus é com um grupo específico. Noé aqui é a representação desse grupo específico. Deus podia ter falado com várias pessoas. A gente já leu, a gente já fez um estudo aqui sobre Gênesis 4 e 5, os descendentes de Caim, como eles eram poderosos e numerosos. Mas Deus não fala com eles. Deus fala com o descendente de Sete. Abel havia sido assassinado e Deus então havia separado o outro para que trouxesse a linhagem messiânica. Foi Sete. E Noé é um descendente de Sete. E aqui ele diz, versículo 13: então disse Deus a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne. O que ele está dizendo? Vou acabar com tudo. E aí você vai dizer assim: mas pastor, mas isso foi no dilúvio. Aí, irmãos, eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que falar e tenho que explicar direitinho para vocês, para não ficar dúvida.
Deixe marcado, amém? Gênesis 6, a gente já vai voltar. Mas vamos rapidinho. Aquele que não tiver tanta agilidade pode só ouvir. 2 Pedro, capítulo 3. A partir do versículo 8 eu vou fazer a leitura. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quem é esse todos? Todos os seus eleitos. Virá, entretanto, como um ladrão. Olhe, ele virá como? A ideia aqui é que ele virá no momento em que as pessoas estão desapercebidas. O dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Abrasados é algo que é queimado pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais, versículo 11, como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, irmãos, do mesmo jeito que Jesus avisou, que Deus avisou a Noé, vou acabar com tudo, a igreja está avisada que Deus vai acabar com tudo. E agora não vai ser pela água, vai ser pelo fogo. Eu percebo, irmãos, a mesma motivação, a mesma dedicação de Noé na construção da arca deveria ser a nossa motivação e dedicação em relação à obra que Cristo nos deu. A gente já sabe, vai acabar. E aí eu fico me perguntando, né? Eu vejo pessoas assim se preocupando em fazer da sua casa, né, um ambiente assim ultra confortável e bonito. Nada contra as pessoas que gostam de morar num lugar assim, né? Mas eu tenho que lhe avisar, vai queimar tudo. Ô pastor, eu faço dinheiro não, né? Acabei de comprar um móvel agora, dividi 24 vezes. Para deixar minha sala bonita. Aí vem um senhor e diz isso. Agora, o senhor vai me dizer que o carro que eu estou financiando vai queimar. Vai queimar. Aí não. Tá vendo que eu não gosto de vir nessa igreja? Isso para que eu ficar destruindo meus sonhos. Eu estou aqui me esforçando para pagar minhas contas, para ter um pouquinho de uma vida melhor. E ele vai dizer, vai queimar tudo. Que eu insensível. Não sou eu não, está escrito. Então a gente vive como se esse aviso nunca tivesse sido dado. E a gente investe os nossos recursos materiais, tempo, emoção, em coisas que se desfarão, ó. E aquilo que vai durar a eternidade, as nossas boas obras que nos precederão, a gente não investe quase nada. E aí depois a gente ainda veste uma roupa de fariseu e diz que é crente, glória a Deus, aleluia. Tem alguma coisa errada, irmãos, no cristianismo moderno. Ele tem se afastado demais do Evangelho. Cuidado para que você não vá junto. Versículo 13, agora voltando para Gênesis 6, amém? Os dias de Noé, você precisa aprender com os dias de Noé para você tomar cuidado hoje. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne sobre a terra, porque ela está cheia de violência dos homens, e eis que os farei merecer juntamente com a terra. E olha que coisa interessante, Deus vai matar todo mundo, inclusive os animais. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Olha como Deus é detalhista. Existiam várias árvores e você podia tirar madeira de todas essas árvores, mas Deus disse o quê? Não, eu não quero de qualquer árvore. Eu não sei, hoje em dia tem uma árvore que se usa muito, né, na construção, que é o eucalipto, né?
pessoal usa muito, porque eu acho que é fácil de replantar, né? Então você vê muito o pessoal usando eucalipto. Aí de repente Noé chega e diz, mas Deus, cipreste é mais difícil de cortar e de preparar. Pode ser eucalipto, não? Não, não pode, é cipreste. E a gente vê isso na igreja. Pastor, quer dizer que esse negócio de aceite a Jesus não existe? Uma pessoa ser crente tem que ser batizada, é isso? É, porque foi assim que Deus disse. Deus nunca disse, levante a mão e me aceite. Mas por que a igreja faz isso? A maioria delas faz isso. E vem cá, pastor, esse negócio do apelo. Quem é que hoje tem um coração assim e quer aceitar Jesus? Na Bíblia nunca teve isso. Na Bíblia, o apelo é o contrário. É Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo, vocês têm certeza que querem me seguir? Porque se quiser me abandonar, a hora é agora. Esse é o apelo que tem na Bíblia em João capítulo 6. Aí a gente vê na nossa geração o pessoal fazendo o inverso, como se a gente tivesse autonomia para isso. A maioria do evangelismo hoje é baseado numa expressão, Deus é amor. Jesus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E se essa pessoa for para o inferno, será que é maravilhoso ir para o inferno? Porque você está dizendo para a pessoa que está em pecado, que não tem nenhuma vontade de abandonar o pecado, que não tem nenhum arrependimento, que Deus tem um plano maravilhoso na vida dela. Como você sabe disso? Que irresponsabilidade é essa? Então a gente vive numa geração de uma igreja irresponsável, aonde se satisfaz com bancos cheios e gasofiláceos mais cheios ainda de dinheiro. Isso satisfaz os líderes religiosos. Não, isso não satisfaz o Senhor. Ele deu ordens. Por isso nós falamos ultimamente, numa das últimas pregações, a gente falou sobre Tito, a importância de ter ordem na igreja. Então nós devemos nos portar na igreja. Porque Deus, Ele diz como deve ser feito as coisas. Ele não nos dá autonomia de dizer, não, faça do jeito que você acha melhor. Não, porque Ele sabe que se a gente fizer do jeito que a gente achar melhor, o nosso coração é o quê? Enganoso e desesperadamente corrupto. Aí, você nem vai dizer, o nosso coração é corrupto. Não, ele é desesperadamente corrupto. Você tem noção disso? E a pessoa ainda diz, eu fiz o que deu assim no meu coração. Então, você já sabe, né? A resposta. Versículo 13 de Gênesis 6. Então disse Deus, eu resolvi. E Deus pode resolver assim? Claro, foi Ele que fez tudo. Eu resolvi, eu vou acabar com tudo. Porque a terra está cheia de violência. E eis que farei perecer juntamente com a terra todos os homens. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás. A ideia de calafetar, irmãos, é como se você fosse passando, né, aquele betume para evitar que entrasse água, como se fosse um vedante. Né? Eu não entendo muito de construção, eu estou fazendo só uma comparação. Faz a arca. E você vai fazer compartimentos, vai calafetar com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados, a ideia de 300 côvados é mais ou menos 150 metros. Côvado seria a distância entre o dedo e o cotovelo. Então algo em torno de 40 e 50 centímetros, mais ou menos. Dependendo da região. Será o comprimento de 50 côvados, a largura e a altura de 30. Perceba, Deus dá as especificações. Como é que tem que ser a arca? E a referência para mim e para você é, como é que tem que ser a igreja? Aí eu vou ler um versículo que eu sei que vocês vão dizer de novo. Você vai guardar Gênesis 6. E você vai abrir comigo em Atos 2. De novo! Irmãos, até a gente viver desse jeito, a gente tem que ler Atos 2 todo dia. Esse
você diz que você já vive desse jeito, você tem um problema sério com a mentira, além de Atos 2. Atos 2, amém? Como é que Deus quer que viva a igreja? A semelhança de como Ele deu ordem a Noé, como deveria ser construída a arca, Ele deu ordem também como deve ser construída a igreja. Os elementos que são usados são elementos espirituais, mas eles não deixam de ser reais. Atos 2:42, amém? Então vamos imaginar aqui como a construção de uma arca do nosso tempo, que é a igreja, é onde as pessoas estão seguras. Vem o dilúvio e quem está dentro da arca é salvo. Na volta de Cristo, quem está na igreja de Cristo, perceba, eu estou dizendo uma instituição religiosa, eu estou dizendo aquele que está no corpo de Cristo, que é a igreja, vai estar salvo, vai estar seguro. Versículo 42 de Atos 2. O que seria uma construção da arca nos nossos dias? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Pronto. Primeiro elemento. Você tem que aprender o ensino que Jesus ensinou aos apóstolos para nos ensinarem. Esse é o primeiro elemento na construção da arca. A igreja não pode chegar aqui e começar a pregar um monte de coisa. Eu não posso começar a dividir com vocês pensamentos filosóficos. Eu vi há um tempo atrás uma igreja, até aqui perto, né, de um pastor jovenzinho, abriu a igreja, ele até para mim falou jovenzinho, né? Porque apesar de ter mais ou menos a minha idade, mas se comporta como se fosse um adolescente. Então esse pastor jovenzinho, ele abriu a igreja, acho que com menos de um ano, a igreja já estava com quase 300 membros. Ele é filho de outro pastor também famoso. E ele fez uma série baseado em um livro chinês, se eu não me engano, chamado Arte da Guerra, de Sun Tzu. Né, falando de como nós devemos guerrear. Ele disse, vem cá, eu vou para a igreja para aprender a arte da guerra de Sun Tzu. Se eu quiser aprender isso, eu pego um avião, vou lá para o Oriente e vou lá nos originais. Ele fez uma série. E a igreja lotou. Aumentou mais ainda o número de pessoas. Então você percebe que as pessoas não querem perseverar na doutrina dos apóstolos, porque elas não suportam a sua doutrina. Elas levantam para si mestres segundo as suas próprias concupiscências. Alguns anos atrás, esse pastor, eu não sei se eu posso chamar ele de pastor, de mercenário, eu acho que mercenário é melhor, né? O Silas Malafaia, ele trouxe para aqui, para o Brasil, ele já trouxe vários outros mercenários como ele, mas um dos que ele trouxe, chamado Morre Cerulo, eu acho, ele tem uma Bíblia de estudo, que é Bíblia de Estudo de Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Não sei se isso ainda é fabricado, isso já foi queimado. Né? Como é que uma pessoa faz uma Bíblia com esse título? Vitória Financeira. É possível, irmão. E essa denominação é a denominação, numericamente falando, que tem mais crente no Brasil. Que é a denominação pentecostal. Você fala assim, meu Deus, esse pessoal não tem nada na cabeça não, é porque o fogo está vivo e vai matar todos eles. Eles não estão na arca. Eles estão achando que o que Noé está falando é brincadeira. Eles estão achando que o que a gente fala aqui é exagero. O pastor, não, que é isso? É um senhor de idade. É um senhor de idade, nem sei se ele está vivo ainda. E agora eu posso lhe dizer, se ele não se arrependeu, ele morreu no inferno. Porque ele não só acreditava no errado, mas ele ensinava o errado e enganou um monte de gente. E a Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar. Quem fizer tropeçar um, imagine fez tropeçar milhões. Veio para o Brasil e disse, olha, Deus me deu a unção financeira dos últimos dias. E se você ligar agora e doar R$900, eu vou orar e Deus vai fazer a sua vida financeira mudar. Você vai prosperar. Eu vi isso. Eu assisti a televisão ao vivo quando esse homem estava fazendo o programa. Na época eu ainda estava descobrindo a diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho. Mas quando eu ouvi aquilo, que o pastor da igreja que eu congregava dizia que esse homem era homem de Deus, eu disse, não, isso não é de Deus. R$900. E aí sua vida financeira vai mudar. Nem os ricos falam isso.
E aí quando você fala alguma coisa, que absurdo ficar falando mal de outro pastor. Mas esse homem não é pastor, ele é mercenário. Pastor é uma coisa, mercenário é outra. Para ser pastor, está escrito em Timóteo e em Tito quais são as características. Um pastor tem aquelas características. Se não tem aquelas características, não é pastor. Pode ter o título de pastor, mas não é. Pelo menos não é diante de Deus. E a gente tem que tomar cuidado. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. As pessoas que não dão importância à igreja, às reuniões. Comunhão. Está no mesmo lugar, debaixo de um mesmo propósito, querendo atingir o mesmo objetivo. Isso é comunhão. Será que a gente tem essa comunhão? Ou a arca da gente está furada? O partir do pão e nas orações. Olha que coisa linda. É assim que a igreja é construída, com o partir do pão, com as orações. Em cada alma havia temor. O temor é o princípio da sabedoria. Temor reverente é uma das maiores demonstrações de fé. E você acha que Noé construiu a arca? Porque ele teve temor. Deus disse, Noé, tem que construir a arca porque eu vou acabar com tudo. Vou dar uma chuva, vai acabar com tudo. E vai ser nesse barco que você vai estar seguro. Ele temeu. Ele confiou. E às vezes a gente acha que não, que Deus, o Deus Papai Noel, no final das contas, ele vai aliviar para o nosso lado. Irmãos, ele não aliviou para o filho dele. O que ele acha que vai aliviar para você? O que você acha que vai aliviar para você? Você vive uma vida completamente fora dos padrões que Cristo estabeleceu e você acha que anda com Ele? Aquele que diz andar com Cristo, ou aquele que diz estar em Cristo, necessariamente tem que andar como Ele andou. Então, são coisas assim, irmãos, que para um cristão que estuda a sua Bíblia com seriedade, que tem comunhão com o Espírito Santo, por meio da oração, ele percebe a discrepância que existe entre os evangélicos modernos e o Evangelho. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos, não alguns, todos os que creram estavam juntos. Por que tem pessoas que saem do nosso meio? Porque não são dos nossos. Eu não concordo com o que o pastor falou. Eu acho que nada a ver. Não é desse jeito. Não pode ser radical dessa forma. Não sou eu que sou radical, é a Bíblia. E eu não tenho autorização de mudar o que está escrito. Você tem? Eu não tenho. Jesus disse que tem que ser assim, então tem que ser assim. Mas parece que as pessoas, hoje elas estão nessa loucura de achar que podem alterar a Bíblia segundo o seu próprio entendimento. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Não é bonito isso? Tudo em comum é inclusive os elementos espirituais, não só os materiais. O meu conhecimento não é o meu conhecimento, ele é seu também. E eu vou dividir com você. Eu não vou vender para você. Eu não vou fazer um curso e colocar a venda na internet para você obter esse conhecimento. Porque o que é meu é seu. A minha força, ela não é minha força. Ela está à disposição do Senhor. Então, se você precisar de alguém para carregar peso, fale comigo. Eu não tenho muito jeito com coisas assim mais delicadas, né? Mas para derrubar uma parede, essas coisas assim, né? Derrubar uma porta, levantar um carro, a gente dá um jeito, né? Então aqui ele diz, tinham tudo em comum. Versículo 45. Aí chega na parte que eu sei que vocês se identificam muito.
Toda vez que eu leio assim, eu vejo, rapaz, os irmãos se identificam. Impressionante, né? Amém? Vendiam as suas propriedades. Eles vendiam. Mas hoje parece que trocaram o verbo vender que vai comprar, né? Compravam mais propriedades e agradeciam a Deus no domingo da igreja, aleluia. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Não é simplesmente ter o dinheiro e sair para distribuir. Não, sabedoria para gerir. Porque na igreja vão entraram no passado muitos aproveitadores. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve, ele diz, em uma das cartas pastorais, ele fala, não receba na igreja viúva que não for verdadeiramente viúva, que não seja uma crente fiel. E a Bíblia diz, faça o bem a todos, mas prioritariamente aos da família da fé. Então, quando a pessoa diz, não, eu pego aqui, eu distribuo ali, sim, e os irmãos da igreja, você faz como? Não, pai, mas Deus disse que é para ajudar todo mundo, só se for o seu, porque o da Bíblia não foi assim não. O da Bíblia tem ordem e decência. Ele diz como as coisas têm que ser feitas, porque ele sabe que a gente não tem sabedoria para fazer, sem orientação dele. E ele continua. Eu estou ensinando vocês a construir a arca, amém? E tem um pessoal que está dizendo, de forma nenhuma construir uma arca desse jeito. A minha já fiz, não vou desfazer. À medida que alguém tinha necessidade, versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. Aqui a gente gostaria que fosse assim, domingalmente, todo domingo, não. Diariamente. E os apóstolos, principalmente o apóstolo Pedro, ele tinha um costume, né, de ir ao templo. Naquela época ainda era o templo lá de Jerusalém. 3 vezes ao dia orar. A gente acha ruim de ir para a igreja 1 dia ou 2 na semana. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa. A ideia de comunhão, não somente nas reuniões, mas também na vida. Porque a ideia de que, não, eu tenho minha vida particular. Não, você não tem sua vida particular. Quem disse que você tem? Ou você nunca leu que se nós estamos em Cristo, nós já estamos crucificados com Ele. Não mais vivemos para nós, mas vivemos para Ele. Esse negócio de que a minha vida particular, não tem isso não. Por isso que quando um irmão diz assim, pastor, os irmãos ficam se intrometendo na minha vida. Tem que dar graças a Deus. Que se o irmão viu você errando, foi lá e te advertiu. Não é bênção? Não é o que está escrito na Bíblia? Se você vê o seu irmão em erro, corrige-o. Não é assim? Com espírito de brandura? Não, pastor, porque assim, eu acho que tem que respeitar, né? Ado, cada um do seu quadrado. Essa é uma música que se canta muito no inferno. Porque no céu não tem isso não. No céu aqui é todo mundo junto. Se eu ver alguma coisa, eu vou lá. E se eu passar perto da sua casa, eu vou bater. O irmão Coutinho, o irmão Kim já falou. Cafezinho, pão, se tiver pão, creme crack, se não tiver nada, tem que ter comunhão. Ô irmão, você me pegou meio desprevenido, eu só tenho assim 100 kg de feijão. Tinha um irmão que se a gente chegar na casa dele, era essa pegada, né? Pode faltar tudo, menos feijão. Então você tem que receber. Rapaz, esse irmão é conveniente. Estou aqui no meu dia de folga e vai bater na minha porta. Eu não vou abrir. Abra não, para você ver. Jeová lhe pegar. Então eles estavam juntos. Tomavam as suas refeições com alegria. Ó, os irmãos que gostam de comer, para de censurar. Comer é bênção, não pode glutonaria. Ontem eu soube que teve até feijoada de noite. Eu fiquei imaginando que coisa saudável. Tem coisa boa que feijão é ferro. Amém, irmãos? Eu falei, rapaz, o povo tá levando a sério. Come bem, porque a jornada é longa. Nossa, Senhor. Feijoada de noite. Eu digo, varão, se
Se eu me atrever a fazer isso, é 3 dias de digestão. Meu estômago é meio sensível. Então aqui ele diz: partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza, simplicidade. Então você chegou na casa de um irmãozinho e o que é que tem lá? Kisuke e creme crack. Você vai comer. Ah, mas eu não tomo kisuke não, eu só tomo da fruta, suco da fruta. Olha pra sua cara assim. Beba o kisuke. Bora, todo. De gude. Desfeita, né? Você está na casa do irmão humilde, tudo que ele tinha, ele coloca diante de você e vai assim: essa como você puder fruta. É bom, irmão. Cadê a singeleza de coração? Não. Eu me lembro, olha, e olha que coisa, né? Como a gente é evangélico, está precisando aprender no evangelho. Eu, durante muito tempo, na minha infância toda, eu fui ensinado no catolicismo romano, né? E meus pais queriam se ver livre da gente nas férias. Somos 3 irmãos, né? Aqui tem um. E aí ele mandava a gente para casa das nossas famílias, né? Paternas ou maternas. E no interior de meu pai, né? A gente ficava na casa de uma tia da gente que participava de um negócio chamado novena. E as novenas eram na casa das pessoas, né? Levavam uma imagem e na casa da pessoa. Iam para casa de pessoas bem pobres. Naquela época, assim, as casas eram feitas de taipa. Né? Taipa, né? Você via ainda madeira, assim. Um negócio assim, bem rudimentar, não tinha nem cimento no chão, era terra batida. E lá o lanchinho era kisuke e creme crack. E comigo não tinha isso não, venha. Pode se vir. Né? Eu fico olhando assim, meu Deus, os irmãos hoje estão assim tão elitistas. Né? Vem um lanchezinho assim, pãozinho de novo. De novo pãozinho. Esses irmãos assim do lanche, eles precisam se dedicar mais. Fazer uma coisa diferente. Cadê a simplicidade? De olhar assim e dizer: obrigado, Deus, por essa creme crack que eu não mereço, mas que ela vai me sustentar tanto quanto um alimento refinado. Então é isso que aqui, porque a igreja une pessoas de várias classes sociais. E como é feio, né? Você tratar um irmão dessa forma, né? Como que aquilo que ele está oferecendo não é digno de você. Quem é você? Você é um verme. E daqui a pouco, como diz o irmão José, vai estar sendo comido por vermes. E você é bom demais para comer creme crack com kisuke. Então cuidado. Eu não estou fazendo propaganda de creme crack não, viu? E nem de kisuke. Estou usando só como referência, porque são alimentos mais baratos. Diariamente perseveravam, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. E aqui, irmãos, a simpatia do povo não está falando que o povo estava sendo crente, que o povo estava se convertendo em massa. A ideia aqui é que quando você trata as pessoas com educação, as pessoas vão ver isso como algo diferente. Porque a gente vive num mundo o quê? Mal educado. A gente vive no trânsito. A gente tem um irmão que entre o sinal amarelo e vermelho, ele tira um cochilinho. E aí, quando vê o sinal verde, mal abriu o sinal verde, se ele passar 2 segundos, abriu o sinal verde, não saiu. Sabe, você entra no ônibus, uma falta de educação do cobrador, motorista e todos que estão ali. Na escola, as crianças mal educadas, passando uma por cima da outra, gritando, isso vem dentro de casa. A gente vive num mundo assim. Então quando você, por exemplo, você é cristão, e aí você está na fila do lanche da escola, crianças, aí chega um coleguinha desse, fura a fila na sua frente e vai e pede, e aí ele está pensando que você vai dizer: sai da minha frente, eu vou por trás de mim. Você diz: não, tudo bem, você está com mais fome do que eu, pode pedir. O coleguinha, né? As meninas ali se identificaram.
Aleluias. Né? Então, assim, Derek também se identificou, não foi, Derek? Ele tentou se esconder ali, ó, atrás do seu debate. Eu estou de olho em você, viu, seu Derek? Então, a gente precisa demonstrar essa educação. Eu fico assim, sabe? Quando às vezes eu que faço as compras, assim, de meus pais, de medicamentos, essas coisas, e aí normalmente eu vou na farmácia, estou na fila, aí vem uma senhora. Eu não sei se ela tem mais de 60 anos, mas você vê que é uma pessoa de idade, eu digo, não, pode passar na minha frente. Ô, meu filho, obrigado. Porque isso é tão diferente. Sabe? Minha esposa, quando estava grávida, porque ela era magrinha, né? Quando ela foi para a fila de grávida, uma vez, você vem cá, mas você está nessa fila por quê? Ela tinha que andar com o teste de gravidez para mostrar. Estou grávida. Porque a gente vive num mundo assim. Onde ninguém está preocupado com os outros. É o meu direito. É o meu direito. Não, o cristão, ele abre mão dos seus direitos. Por isso, ele contava com a simpatia. É por isso. Alguns dizem, eu sou crente, mas não sou besta. Eu sempre digo, deveria ser. Porque se você for uma pessoa assim, né, que os outros pensam que você é besta, Deus está te achando muito sábio. A sabedoria do homem é loucura para Deus. E essa besteza do homem é sabedoria para Deus. Não, pode passar na minha frente. Então, uma bobagem como essa. Gente que se mata por uma vaga de estacionamento. Outro dia saiu uma reportagem. Só pegou a vaga do outro, a pessoa que perdeu a vaga pegou um relógio e deu um tiro. Uma vaga de estacionamento. Deus, é o mundo que a gente vive como nos dias de Noé. E a gente precisa demonstrar que somos de outro reino. Nós somos de outro reino. Nós somos uma nova criatura. Por isso as pessoas devem perceber isso, não só na nossa fala, nas nossas ações. Mas aquele pessoal, aquele povo ali age diferente. Eles têm alguma coisa. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. É nosso compromisso fazer com que a igreja cresça numericamente? Não, meu compromisso com vocês é fazer com que vocês cresçam espiritualmente. Quem vai acrescentar pessoas à igreja ou tirar é Deus. Não, pastor, mas aqui não fala de tirar não, mas tem um texto que fala: toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e lançada fora. Não é cortada não, é arrancada da raiz e lançada fora. Então, a gente tem que fazer o que Deus mandou e Ele acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. É assim que a gente constrói a arca, irmãos. Para a gente viver em segurança nesses dias inseguros. E agora voltando aqui para Gênesis, para a gente concluir. Versículo 22 de Gênesis 6, eu não vou me prolongar muito aqui, porque o tempo já urge, e eu sei que os irmãos têm horário, eu só tenho até 2 da tarde para estar com vocês aqui, né? Então eu quero aproveitar essas horas. Aleluia! Porque dizem que hoje é dia do Pai, amém? E o nosso Pai está onde? No céu. Então vamos ficar aqui hoje, né? Dia do Pai. Não, pastor, que é isso? Isso não. Versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis. Assim fez Noé, de acordo, ou em algumas traduções, né, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Agora eu quero que a gente se pergunte, a gente mesmo, eu estou me perguntando: a gente tem feito tudo o que Jesus ensinou? Nas últimas semanas o irmão José pregou o Sermão do Monte. A gente tem feito isso? Eu vou pegar só uma passagenzinha do Sermão do Monte, nem vou abrir lá, né? Mas eu vou falar aqui de improviso. Está lá no Sermão do Monte, capítulo 6, diz: fique feliz, tenha como motivo de toda alegria. Aleluias! Vou ver um irmão já dando aleluia, né? Aleluias! Qual
Qual é o motivo de toda alegria? Ganhar dinheiro? Reconhecimento, aplausos? Abraço dos familiares? Não, ser perseguido por amor a Cristo. O motivo de toda alegria. Aí, varão, aí o negócio empenou. Pastor, assim, ó, vou ser sincero, assim, sincerão. Tô num nível, ó, tô num nível que se as pessoas me perseguem, eu até admito. Mas ficar alegre e regozijar na perseguição, aí não, aí é demais, não é demais. Se fosse demais, estava na Bíblia para a gente fazer. Deus nos diz. E se a gente fizer, tem motivo para ficar orgulhoso? Não, só fizemos aquilo que fomos mandados fazer. Lucas 17, se eu não me engano. Então aqui Noé fez tudo como Deus falou. Você acha que foi fácil? E aqui eu quero, para a gente concluir, eu quero falar a respeito de uma palavrinha que tem toda importância para você e para mim, enquanto cristãos. É a palavra perseverança. Porque muitos começam na fé e poucos terminam. Porque não tem perseverança. Por isso que Jesus diz, somente aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Porque, irmãos, é difícil perseverar até o fim. E a gente vai falar agora aqui. Noé ficou construindo a arca 100 anos. 100 anos. Já fez os cálculos? Um ano tem 365 dias. 36 mil dias e 500 anos. Não é isso mesmo? Se eu estiver errado, a gente tem um matemático aqui, campeão da Olimpíada de Matemática, me corrija. 36.500 dias fazendo uma mesma coisa. E a gente, às vezes, com 2, 3 anos de igreja, começa a dizer assim: de novo isso. Qual era a vida de Noé? Cortar a árvore, preparar a madeira, botar, pregar, calafetar, cortar, pregar, calafetar, cortar, pregar, calafetar. Só isso? Não. E pregar. Pregar a palavra, não só pregos. Estou fazendo essa arca porque Deus vai destruir o mundo. Vocês deveriam estar aqui comigo. Porque eu estou falando a respeito disso? Porque somos pessoas que nos desmotivamos muito facilmente. Prova disso é, quem aqui já distribuiu um panfleto bíblico, aqueles panfletos evangelísticos? A gente está aqui, né? Eu já distribuí na Praça da Piedade, que fica entre várias igrejas católicas. E aí você está aqui assim: paz, irmão, você abençoe. Aí passa a música e diz: já conheço a palavra. E esses parece que chupou limão. Ele, como é que a pessoa conhece a palavra e está triste? Ou está injuriado, né? Já conheço a palavra, dê para outro. Aí tem pessoas assim: sou católico. Eu quase que digo, mas a Bíblia é mesmo. Com exceção do Antigo Testamento, o Novo é igual. Se a gente passar assim e tomar uns 3 não na cara e alguém disser assim: você não tem mais o que fazer não, pai, você tem mais o Bíblia, vai trabalhar, pai. É para a gente pegar os panfletos e botar no bolso que não vou trabalhar mesmo. Que nada, ficar aqui, não estou ganhando nada. Ainda estou com fome. Ninguém me deu nenhum suco com creme crack. A gente se desmotiva muito facilmente, a gente vê isso no livro de Ageu. O Senhor disse para o povo, né, por meio do profeta Ageu: vocês têm que acabar de construir o templo. Aí o povo disse: então vamos, é para construir, então vamos construir, bora juntar, bora. Vamos bater massa, vamos botar os tijolos. Aí quando estava botando, né? Aí esse cara não trabalha. Aí você pensa, foi uns 3 meses, menos de um mês, o povo já estava desmotivado. Aí Deus teve que mandar outra mensagem para o profeta. Menos de um mês, o povo já estava desmotivado. A gente diz: esse povo na época de Ageu. A gente fica desmotivado no final do culto. Sai no culto e diz: não, o pastor falou ali com uma arca, né? Então eu vou construir. Então é pregação, é evangelismo. Essa semana eu vou fazer tudo que eu não fiz. Precisamos todo de evangélico. Chegou no ponto de ônibus.
Nada, varão, amanhã eu tenho isso para fazer. Eu vou deixar para ser evangélico na outra semana. Ô irmão, a gente precisa acordar desse pesadelo. Esse pesadelo. Tem uma frase de um puritano e ele diz assim: se você já... É mais ou menos assim a frase, me perdoe que minha mente não é tão boa para guardar, mas a frase diz mais ou menos assim: se você já percebeu que o pecado te traz infelicidade, deixe a santidade te encher de alegria. Sabe, olha que coisa. O pecado traz tristeza. E qual é o oposto do pecado? Santidade. Então ela vai trazer alegria. Então por que a gente não faz isso? O pior lugar que a gente pode estar é no meio do caminho. Você já viu uma pessoa atravessando uma rua? Se ela está de um lado, ela está segura, entre aspas, né? Na calçada. Se ela está do outro lado, também. Mas se ela está no meio da rua, ela pode ser atropelada. De ambos os lados. Então a gente tem que tomar cuidado, não fique no meio do caminho. Seja crente de verdade. Se comprometa com a fé que você professou. Eu sei que você vai ter que cortar a mão, vai ter que cortar o pé, arrancar o olho. Mas eu posso te garantir que você não vai perder nada fazendo isso. Você só tende a ganhar. E eu quero continuar. Aqui no versículo 6, como eu disse a vocês, tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé ficou 100 anos fazendo a mesma obra. 100 anos. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher, suas mulheres e seus filhos. E aqui vai continuando. No versículo 11, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e houve copiosa chuva sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies. Versículo 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Eu quero terminar a nossa exposição, voltando agora para o nosso texto de Lucas, para a gente... Os irmãos que vão ministrar os elementos da ceia já pode fazê-lo. Mas aqui o texto de Lucas 17, 26 diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé. Então eu quero agora aplicar isso para a nossa vida. Assim como foi nos dias de Noé, Deus anunciou que vai destruir. Assim como foi nos dias de Noé, a gente vai precisar perseverar. E terceiro ponto, esse último que eu mostrei para vocês, assim como foi nos dias de Noé, quem abre e fecha a porta é Deus. E olha que coisa, você vai perceber isso em Apocalipse, quando a carta endereçada à igreja de Filadélfia: eu sou aquele que tenho a chave, e eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Então, nós pregamos o Evangelho nessa certeza. Eu não posso abrir a porta para aquela pessoa que Deus fechou. Como assim, pastor? Se a pessoa não se arrependeu, essa pessoa está salva? Ela está segura? Um exemplo assim muito... Infelizmente, um exemplo muito comum nos nossos dias. Alguém está no seu leito de morte... E essa pessoa de repente já conhece o Evangelho, mas ela chama você para dividir, falar um pouco mais a respeito do Evangelho para essa pessoa e para ela, né? E aí você vai lá, como um cristão, você vai falar do Evangelho.
E você fala para essa pessoa, né, do Evangelho, da importância. E você chega então na parte de que do perdão que Cristo nos dá e que nós estamos seguros quando perdoados por Cristo. Mas a Bíblia diz que uma das evidências que o perdão de Cristo nos alcançou é que nós também fazemos o quê? Perdoamos. Aí essa pessoa no leito de morte, ela diz: mas eu nunca perdoei meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Eu nunca perdoei aquela pessoa, meu ex-marido, minha ex-esposa, que fez isso comigo. Eu nunca perdoei. Eu vou levar essa mágoa para o túmulo. Mas você tem que dizer, você não vai levar para o túmulo, você vai levar para o inferno. Porque se você não se arrepende, você não vai para o céu. Mas eu creio em Cristo. Não, você não crê, porque se você acreditasse de verdade, você estava aí orando para Deus te ajudar a perdoar. Perdoar não é fácil. Tanto não é que a gente já leu aqui no capítulo 17, os apóstolos pedindo: Jesus nos ajuda. Porque se tem que perdoar nesse nível, a gente precisa de ajuda. E Ele ajuda. Mas eu não posso abrir a porta para uma pessoa que a porta está fechada. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Aquele que não perdoa, não é perdoado. Como eu posso dizer que essa pessoa está indo para o céu? Se pela própria boca dessa pessoa ela está dizendo: eu não perdoo fulano. Eu vou com essa mágoa para o túmulo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu só usei isso como referência, mas existem outras coisas também. Muitas outras. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a porta é Cristo. Eu acho interessante porque às vezes traz um pouco de confusão, né? Quando a gente estuda o Evangelho de João, uma linguagem muito espiritual e linda, de ser lida e querida. E Jesus está dizendo: olha, eu sou o pastor. E você diz: não, então Jesus é o pastor, eu entendi. Aí ele diz: e eu sou a porta. Mas se ele é o pastor, mas ele é a porta também. É porque ele é tudo em todos. Às vezes a gente tem dificuldade também, e daí surgem as seitas. Essa dificuldade de entender a supremacia, a sublimidade de Deus em Cristo. E Jesus, ele é a ovelha do sacrifício. Amém? É. Mas vocês sabem que toda ovelha, ela era sacrificada por um sacerdote. E ele é o sacerdote por excelência. Obrigado. Ele é a palavra, amém? Amém. Mas ele também é o profeta perfeito que fala a palavra. Olha que coisa. A gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente gosta de botar cada coisa no seu lugar. Não, ele é o pastor. E a porta, quem é? É ele. Obrigado, meu filho. Ele é a ovelha do sacrifício. Amém. E o sacerdote? É ele também. E o bode expiatório? Que algumas seitas dizem que o bode expiatório seria o Satanás, né? Não, é ele também. Por isso que ele foi feito maldição no nosso lugar. Não é o diabo que leva os nossos pecados para longe, é ele. Ele é tudo em todos. Por isso que é tão importante, irmãos, a gente se atentar a fazer exatamente como ele falou. E a gente tem exemplos na Bíblia assim, muito tristes, de pessoas que não seguiram a orientação do Senhor Jesus. Um exemplo, a gente chama, né, essa pessoa por essa alcunha, né? Mas a Bíblia não revela a idade dele, mas a gente chama ele de jovem rico. Está em Lucas. E segundo um irmão nosso de igreja, ele era muito amigo de Bartimeu. São fontes extraoficiais. Não está na Bíblia, mas um irmão nosso, ele teve essa interpretação. Brincadeira. E esse jovem rico chega para Jesus: Jesus, mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Tranquilo. Vida eterna? Vai,
vende tudo que tens, dá aos pobres, depois você vem me sair. Irmão, Jesus ensinou como ter a vida eterna. Ele fez isso? Ele foi embora triste. Por quê? É o único caso na Bíblia que a gente vê isso. Porque ele era riquíssimo. Como assim uma pessoa vai embora porque é rica? É como alguns irmãos, às vezes, né, pode sair da igreja, pastor, eu estou triste, chegou uma mensagem aqui no meu celular dizendo que eu estou com 10 milhões na conta. Aí a pessoa sai chorando, o que foi mesmo? 10 milhões. Esse jovem, ele teve o aconselhamento, ele teve a direção dada pelo Senhor Jesus, e ele preferiu ir por outra direção. Aparentava ser mais confortável. Porque a gente tem essa tendência de procurar caminhos mais fáceis. Você já viu? Às vezes a pessoa tem uma enfermidade e assim, nada contra, viu, irmãos? Tem muitos chás que são eficazes, né? Chá de boldo. Tem muito chá que é eficaz. Mas às vezes a pessoa tem uma enfermidade um pouco mais séria e a pessoa diz, não, toma um chá. Se a pessoa é diagnosticada com câncer, tem algum chá que cura câncer? Na sua grande maioria, a pessoa vai fazer uma cirurgia, se der para tirar, né, o câncer, como a gente teve aqui o caso de um jovem, que já teve de outros irmãos. E quimioterapia, radioterapia, que são tratamentos extremamente invasivos, né, e doloridos, para não dizer outra coisa. Não, toma um chá, você vai melhorar. Não vai. Você faz um tratamento. Você faz um exame e aí está lá que você está com uma bactéria, né? E como é que a gente trata a bactéria? Com antibiótico. A pessoa diz assim, não, toma um copo de água gelada todo dia de manhã e você vai ficar bom. Não vai. Se não tomar cuidado, essa bactéria pode cair na sua corrente sanguínea, você ter uma sepsemia e morrer. Não, água gelada todo dia de manhã, ó. E a gente vê muito isso na igreja. Você tem que se arrepender, a mudança tem que ser total. Não é exagero, você muda um pouquinho assim, ó, já vai. Água gelada todo dia de manhã. Como tem gente, né? Eu tenho gastrite crônica e tenho esofagite de refluxo. E eu não tenho nada contra, irmãos. Eu acho até, eu recebo com toda a educação. Mas as pessoas, faz o seguinte, toma limão em jejum, você fica curado. Irmão, você acha que eu já não tentei? Você acha que não é melhor tomar limão em jejum do que ficar fazendo exame e tomando remédio? Tem enfermidades que são mais sérias. E precisam ser tratadas com a seriedade. Minha esposa, essa semana, todos vocês sabem, segunda-feira, fez uma cirurgia que ia durar 2 horas e que durou 7. Ela não imaginava fazer essa cirurgia. Mas foram descobertos nódulos e ele precisou tirar, fazer a biópsia para ver se é benigno ou maligno. E a gente vê isso todos os dias do ponto de vista da igreja. Os preceitos de Jesus são extremamente radicais. Como eu falei para você, quem não perdoa, não é perdoado, não tem exceção. Eu não perdoo Hitler. O que ele fez na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, ele matou milhões de judeus e cristãos torturados, queimados na câmara de gás, morriam na câmara de gás, outros eram queimados vivos, faziam torturas com experiências médicas, tirando o braço de um, botando o outro, coisas assim dignas de filme de terror. Eu não perdoo. Se não perdoar, você vai para o mesmo lugar que ele. Não tem meio termo. Então, você tem que amar os seus inimigos. Porque se você amar só os que te amam... Por isso que eu particularmente, irmãos, eu tenho as minhas ressalvas em relação a esses dias festivos. Porque são normalmente dias de celebração de hipocrisia. A pessoa não tem um relacionamento saudável com o pai, com a mãe, mas no dia do pai e da mãe vai lá e leva um presente e tira foto. Eu acho isso uma hipocrisia.
Eu vejo meus pais todos os dias, eu demonstro que amo todos os dias. Qualquer mensagem que eu mande para meus pais, para minha mãe, eu digo que eu amo. Eu peço a bênção a meu pai e a mãe até hoje, todo dia. Eu não preciso de um dia para demonstrar que eu amo. Eu demonstro todos os dias. E aí a gente fica vivendo nesse mundo de hipocrisia. E se a gente não tomar cuidado, a gente também é influenciado. E a gente se torna tão hipócrita quanto as pessoas que nos cercam. Por isso, cuidado. A gente vive em dias como nos dias de Noé. A destruição está logo ali. A pergunta é, nós estamos preparados para a volta do Senhor? E mais, porque Pedro vai além. Uma vez que nós estamos avisados, uma vez que nós estamos seguros em Cristo, nós vivemos de tal forma a apressar a sua vinda. Mas na vinda ele vai destruir tudo. Não, tudo não. O seu povo vai estar seguro dele. Por isso a gente apressa a sua vida, pregando, evangelizando, discipulando. E a gente vai ceiar, irmãos, como a gente faz todo domingo. Mas eu tenho que te fazer essa pergunta e a resposta é sua. É você com Deus, como naquele grande dia vai ser. Você tem sido igreja? Você tem sido igreja? Porque igreja não é algo, não é um lugar que a gente vai. Igreja é um corpo que a gente faz parte. De maneira que se separar do corpo de Cristo significa se apartar do próprio Cristo. E a gente tem que se perguntar, diante de tudo que a gente aprendeu, ou melhor, reaprendeu nessa manhã, de como é importante viver da maneira que a Bíblia diz que os cristãos devem viver. Eu oro para que nesse domingo a gente tenha uma experiência de arrependimento sincero. O arrependimento sincero, ele sempre vem acompanhado com uma mudança. E eu espero que a gente mude. Eu espero que a gente se transforme cada vez mais naquilo que devemos ser, que é feitos à imagem e semelhança de Cristo. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós nos constrangemos diante de tão grande amor que nos alcança por meio de uma graça imerecida. Ó Senhor Jesus, não nos deixa a viver uma vida, Senhor, longe de Ti, Senhor, longe dos Teus ensinos, mas que a cada dia, Senhor, estejamos mais próximos de Ti e vivendo da maneira como o Senhor nos ensinou a viver. O Senhor sabe as nossas limitações, Senhor. O Senhor sabe como nós somos falhos e fracos e como há uma inclinação tão grande da nossa carne a nos afastar do santo propósito da nossa vocação. Mas que o Senhor nos encha do Teu Espírito, Senhor, a tal ponto que na Tua força, no Teu poder, possamos subjugar a nossa carne e cumprir a vontade do Espírito. Ajuda-nos, Senhor, de maneira pessoal, a completar o propósito que o Senhor tem a cada um de nós e de maneira coletiva, a cumprirmos o propósito que o Senhor preestabeleceu para nós que congregamos nesse local. Entendendo que as nossas responsabilidades, elas não estão aqui somente, mas elas começam aqui. E se estendem pelo mundo inteiro, mas elas começam aqui.
Livra-nos, Senhor, de todo sentimento de insubordinação, de rebelião, de facção, e que estejamos sempre vinculados pelos laços do amor. O amor verdadeiro que é fraternal. O amor verdadeiro, Senhor, que jamais se acaba. Que estejamos unidos uns aos outros e a Ti, Senhor, por meio desse vínculo perfeito que é o amor. E que, motivados, Senhor, por esse amor, possamos nos levantar do ajuntamento solene de hoje, desejosos de cumprir tudo quanto o Senhor, por Tua graça, nos revelou. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo, e que o amor de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Nós dizemos uma salva de palmas ao Senhor, e viva para a glória de Deus.